esqueci de dizer, nós também louvamos ao Senhor pelo nascimento do Daniel, né? Estamos aguardando essa semana, se o Senhor permitir, o nascimento da Antonella, né? Estamos orando por isso e como igreja estamos na expectativa, né? Os irmãos já sabem, nós não temos a prática de apresentar bebês ao Senhor, né? Nós temos a prática de apresentarmos o bebê à congregação, não é? Porque faz parte desta congregação. Porque não tenha dúvida de que os pais, assim também como nós, desde a notícia da geração da criança, os pais já entregam ao Senhor. E tudo aquilo que é do crente é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Queridos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus. Estamos caminhando para o final desta epístola, mas sempre aquela caminhada bem lenta, né? É aquela caminhada que leva quase um ano, né, Samuel? Mas nós estamos caminhando, né? Para os homens que estiveram aqui ontem, vocês vão perceber que a mensagem ela está basicamente pautada em tudo que vocês ouviram ontem. O sermão já estava pronto na quinta-feira, né, como de costume, mas aqueles que estiveram aqui ontem perceberão que vocês conseguirão ter um pouco mais de uma noção um pouco mais ampla do que nós vamos abordar nesta manhã e nesta noite. Vamos ler Hebreus 13. Nós vamos ler apenas o versículo 4, está marcado em cima de 4 a 6, mas nós vamos hoje ficar apenas com a parte B do versículo 4. Acho que não está marcado. Diz assim a palavra do Senhor: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos, após expor sobre a grandeza da supremacia de Cristo na redenção do seu povo, o autor de Hebreus, ele mostra desde o início do seu livro que essa redenção de Deus, ela estava prevista pela palavra criadora. Ela foi percebida na palavra criadora. Ela foi profetizada. Essa palavra que criou, ela foi profetizada pelos profetas. Ela não apenas foi profetizada pelos profetas, ela foi encarnada em Cristo Jesus. E essa palavra, depois de encarnada, ela foi pregada pelos apóstolos. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele crê por causa da palavra. E a palavra de Cristo produz vida no homem. Por isso que todo aquele que crê, ele crê ao ouvir as palavras de Cristo. A mesma palavra que criou todas as coisas, a mesma palavra que foi profetizada pelos profetas, foi a mesma palavra que encarnou e é a mesma palavra que foi pregada pelos apóstolos. E como igreja, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Isso significa que a igreja, ela nasce por meio da palavra. E é interessante, porque quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que a igreja, ela não apenas nasce pela palavra, da palavra. A igreja, ela agora sustenta a palavra. Ela é fundamento, ela é baluarte da verdade. Ela é coluna e baluarte da verdade, como diz 1 Timóteo capítulo 3. E queridos, quando nós observamos a epístola aos Hebreus, nós vamos perceber que existe uma exortação preponderante nessa epístola. Ela está presente em toda a epístola. E nós podemos perceber em uma frase o que o autor de Hebreus ele quis passar para aqueles crentes e para nós. A exortação, porque essa epístola é uma epístola de exortação, como está no capítulo 13, no seu final. Nós vamos perceber que a exortação máxima presente nessa epístola é: não desprezem
tão grande salvação e se apeguem a ela de tal forma que vocês não desfaleçam na fé unicamente em Jesus Cristo. Se você quer resumir a exortação no livro de Hebreus, essa é a exortação principal. Não desprezem tão grande salvação e apeguem-se a ela de tal forma que vocês não desfaleçam na fé unicamente em Jesus Cristo. Só que essa fé genuína, ela é perceptível. Ela é uma fé genuína e ela é uma fé firme. E essa fé firme e essa fé genuína, ela é perceptível. Por exemplo, na luta, ou na forma como nós lutamos contra o pecado, que tenazmente nos assedia. Ela também é perceptível na forma como nós enxergamos o sofrimento, como disciplina na mão de um Deus que ama os seus filhos e corrige os seus filhos, porque esse Deus tem um propósito. Esse Deus que ama os seus filhos e corrige os seus filhos, ele tem um propósito. E o propósito é que os seus filhos sejam participantes de sua santidade. Meus irmãos, nós observamos no último sermão que Deus deseja que nós vivamos de modo agradável a Ele. E nós vivemos de forma agradável ao Senhor na forma como nós vivemos e lidamos com as coisas que o Senhor nos confiou. Como família, como igreja, como os recursos que nós vamos ver no versículo 5 do capítulo 13, e etc. Todas estas práticas que eu falei para vocês, elas revelam a nossa fé em Cristo. Elas revelam a saúde da nossa fé em Jesus Cristo. Vocês se lembram de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que nós vimos domingo passado? A nossa conduta, queridos, ela revela o jugo de doutrinas que nós carregamos. Porque ninguém age a partir do nada. Toda a ação de um homem e de uma mulher está fundamentada naquilo que ele crê e que ela crê. Toda atitude revela a fé. Toda atitude revela o objeto da sua fé e o objetivo da sua fé, porque você só faz aquilo que você crê. Por isso que a fé cristã, a fé bíblica, ela muda a nossa forma de enxergar as coisas na perspectiva de um Deus supremo. E quando nós entendemos toda a realidade na perspectiva de um Deus supremo que nos ama, o nosso objetivo é andar com esse Deus e obedecer à voz desse Senhor. E queridos, olhando para esse último capítulo dessa epístola, nós temos visto, a partir do capítulo 12, versículo 28, que todos nós fomos chamados para viver de modo digno da vocação que nós somos chamados, conforme Efésios capítulo 4. Nós fomos chamados para viver de modo agradável ao Senhor, porque se nós pertencemos a um reino inabalável, está no versículo 27 de Hebreus capítulo 12, se nós vivemos e pertencemos a um reino inabalável com um rei inabalável, nós devemos viver na perspectiva desse rei supremo. Então nós devemos viver de modo agradável a ele, com reverência e santo temor. Essa é a perspectiva cristã. E nós vimos, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 13, que nós vivemos de modo agradável ao Senhor, quando nós pegamos o amor fraternal que já existe em Cristo e nós continuamos a praticar o amor fraternal. Nós somos zelosos com o amor fraternal. Isso está no versículo 1 do capítulo 13. Nós vimos no versículo 2 e 3 do capítulo 13 que nós devemos ser hospitaleiros, que nós devemos ter empatia com os sofrimentos e com as necessidades dos nossos irmãos que estão padecendo por causa da fé em Cristo Jesus. Não é receber pessoas em casa por receber. Não é visitar qualquer preso. Não é visitar, sofrer com qualquer um que está encarcerado. Mas nós temos empatia com aqueles que estão padecendo por causa da fé em Cristo. E nós vimos também no último sermão de Hebreus, que está na parte A do capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 13, que nós vivemos de modo agradável ao Senhor na forma como nós tratamos o matrimônio, o casamento.
Nós vimos isso. Mas, queridos, eu gostaria de tentar deixar mais claro para vocês. Porque viver a vida nessa perspectiva de agradar ao Senhor em todas as coisas, ela deve estar pautada em um discernimento. Ela deve estar fundamentada em um entendimento de que nós temos um Deus que é santo. E esse Deus que é santo, diferente do que muitos pensam, a palavra santo, quando ela traz o sentido de pureza, esse sentido é secundário. O sentido primário de santo é que não há igual a ele. O nosso Deus, ele é tão separado de tudo aquilo que foi criado, porque ele mesmo não foi criado, ele é o Criador, e ele é separado de todas as coisas. O sentido secundário da palavra traz a ideia de pureza, de ausência de erro, de ausência de pecado. Quando Deus chama um povo para ele, para ser santo, o sentido primário é ser separado para ele, separado por ele e para ele. Por isso que quando você lê Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo, ele bendiz o nome do Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em amor, ele nos predestinou para ele. Separados, santos, consagrados. Eu gosto muito de Levítico. Se você quer entender um pouco mais sobre Deus e a santidade dele, leia Levíticos. E Levíticos 22, 31 e 32, Deus falou assim ao povo de Israel por meio de Moisés: guardem e cumpram os meus mandamentos, eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. Ah, meus irmãos, é maravilhoso, porque em determinado momento da vida de Jesus, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Deus olha para o povo de Israel e diz assim: não profane o meu santo nome, que nós cantamos desde o início desse culto. Não profanem o meu santo nome, mas eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. E Jesus fala assim: vocês querem aprender a orar? Orem assim: Pai, santificado seja o teu nome. Esse é o desejo do povo. E queridos, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele não apenas deseja que sejamos participantes de sua santidade. O Senhor, ele não apenas deseja que nos esforcemos para obedecermos a sua vontade. Nós vemos nesse texto de Levíticos, capítulo 22, que Deus está purificando para si um povo. E detalhe, um povo zeloso por obras de obediência, conforme Tito escreveu, conforme Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2 do seu livro, versículo 14. E queridos, ainda pensando nesse modo de viver agradável ao Senhor, nós vamos continuar observando o que Deus deseja de nós nessa epístola, nesse último capítulo tão prático. Mas nós precisamos buscar a face do Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que está neste momento contemplando a nossa adoração. O nosso Deus é um Deus que nesse momento está exultando em nós, porque nós estamos aqui no nome dEle, e nós estamos aqui pelo nome dEle, e nós estamos aqui para o nome dEle, e nós precisamos buscar a face dEle. E eu quero orar com você mais uma vez. Fale com Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Peça para que o Senhor traga os seus pensamentos a Ele.
que o Senhor remova os ruídos e que você fique atento à palavra do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus agora. Pai querido, nessa introdução, nós já fomos chamados para termos os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa verdade que o Senhor tem para nós, neste dia, ó Deus, possa ficar claro na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, na mente das crianças, dos jovens, dos mais maduros, porque, ó Deus, o Senhor continua santificando o nome do Senhor no meio da congregação. E nós desejamos, ó Deus, que o nome de Cristo seja engrandecido naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E eu peço essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, a lição de hoje nos mostra que um viver agradável ao Senhor nos chama a vivermos a santidade de Deus no íntimo. Viver de modo agradável ao Senhor tem a ver com viver a santidade no íntimo. No versículo 4, a parte B, o autor de Hebreus ele diz assim: bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Irmãos, essa visão, esse entendimento de um viver e viver a santidade de Deus no íntimo, ou de viver a verdade de Deus no íntimo, não é uma verdade revelada apenas agora, no livro de Hebreus. Davi, quando escreveu o Salmo 51, falando de suas próprias iniquidades, Davi escreveu o seguinte: Senhor, o Senhor se compraz, o Senhor tem prazer na verdade no íntimo. E no recôndito da minha alma, o Senhor me ensina a sabedoria. É interessante que o autor de Hebreus ele traz essa ideia, mas ele traz com um pensamento diferente. Porque quando nós pensamos em santidade, quando nós pensamos no desejo do Senhor por nossa santificação, queridos, normalmente nós pensamos como indivíduos. Nós pensamos como indivíduos, assim como Davi escreveu em todo o Salmo 51. Nós observamos o nosso próprio coração. Nós pedimos para que o Senhor sonde o nosso coração. Davi fez isso quando escreveu o Salmo 139. Porém, o autor de Hebreus, quando ele escreveu no capítulo 13, versículo 4, a parte B, ele nos mostra que o Senhor deseja que a verdade, o Senhor deseja que a integridade, que a santidade esteja atuante no oculto, no íntimo, mas não apenas de nós como indivíduos, mas na vida do casal. E ele usa a expressão leito sem mácula, leito sem manchas. Considere o leito conjugal puro. E eu quero desenvolver esse pensamento no decorrer do sermão. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, louvo e glorifico ao Senhor, porque nós temos aqui hoje crianças, nós temos aqui hoje jovens solteiros, nós temos jovens casados, nós temos aqui hoje não apenas jovens casados, nós temos famílias jovens. A nossa igreja é formada por famílias jovens. Nós temos crentes mais experientes em idade. E por que eu louvo a Deus? Por causa da seriedade desta verdade. Mas não apenas isso. É porque essa verdade, ela tem sido desprezada pela igreja de Deus. Mas essa verdade tem a ver com Deus. Tem a ver com o que Deus está fazendo. Tem a ver com o viver de modo agradável ao Senhor. Meus queridos irmãos, o casamento, na perspectiva bíblica, ele não se apega a mudanças de comportamentos promovidos por pensamentos humanistas ou por eventos de casais.
que acontecem com boas motivações, mas não são eficazes para produzir piedade. Porque o casamento bíblico, ele só pode acontecer a partir de uma mudança de mente produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e atua na igreja. É uma mudança de mente. E queridos, o ideal para a família não está no coração do homem. O ideal para a família não está em instituições de ensino. O ideal para a família não está nem mesmo em muitas religiões dos nossos dias. O ideal de Deus para a família está no Éden. O ideal de Deus para a família está no princípio da criação. E meus irmãos, a santificação desta igreja tem a ver com a santificação das famílias dessa igreja, que começa com a santificação do casal, do marido e da esposa, do homem e da mulher. Mas essa lição ela é diferente da última que nós vimos no último sermão. Porque no último sermão, nós observamos que na primeira parte, o autor de Hebreus ele mostra que os servos de Deus que querem viver de modo agradável ao Senhor, com reverência e temor, eles devem elevar o matrimônio a um patamar de honra em relação de uma posição maior ou superior a quase tudo aquilo que foi criado. Digno de honra, dentre todos, seja o matrimônio. Então a questão é você considerar o casamento de uma forma elevada. Agora, na parte B do versículo, ele diz assim: bem como o leito sem mácula. Quando ele diz bem como, ele está dizendo, também considere digno de honra dentre todos aquilo que acontece na intimidade do casal. Digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, assim como o casamento deve ser considerado como digno de honra, o que acontece entre o casal também deve ser considerado como digno de honra. O leito conjugal deve ser puro. A intimidade do casal deve ser marcada pela santidade. A intimidade do homem e mulher de Deus não pode ser maculada pelo pecado. E queridos, o que o autor diz depois nos mostra em que ele estava pensando e sobre o que Deus estava querendo tratar com aquele povo hebreu e conosco. Porque ele diz assim, Deus, e antes de dizer Deus, ele diz assim, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E quando ele diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, nós podemos perceber que ele estava enfatizando e dando ênfase a dois pecados principais que afetam diretamente a pureza da família, a santidade de Deus na vida do casal: imoralidade e adultério. E o adultério, na verdade, ele é uma perspectiva de uma imoralidade. Ou seja, aqueles que buscam viver de modo agradável a Deus precisam considerar o casamento elevado diante de Deus, mas eles também precisam considerar a santidade na intimidade do casal. E meus irmãos, nós poderíamos aqui abrir um leque, e tratarmos sobre muitas questões, mas não é o propósito nem do autor de Hebreus e nem minha intenção. Mas eu não tenho dúvidas, queridos, que essa exortação que foi feita há mais de 2000 anos atrás, ela seja tão relevante hoje. Aliás, eu me sinto cada vez mais perplexo quando eu ouço, por exemplo, pregadores do século XIV, do século XV e do século XVI, e eu poderia estar sentado naquela congregação desses pastores, ouvindo o que eles ouviram no século XIV, que eu seria santificado.
Porque a questão é o homem. A questão é o coração do homem. E quando nós temos a palavra de Deus que nos santifica, essa palavra de Deus, ela é eterna. O mundo passará, todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. E queridos, quando nós observamos essa verdade, nós vamos perceber que muitos daqueles que conhecem ao Senhor têm desprezado o Senhor nesse quesito. Porque tratam o casamento e tratam a intimidade deles de uma forma tão leviana e não percebem que muitas vezes eles estão sendo maculados pela imoralidade e pelo adultério. Mas eu preciso fazer um parênteses aqui. Porque quando o autor de Hebreus escreveu, o período da igreja era o período daquilo que nós chamamos de a era primitiva da igreja. E a igreja, no início, ela era muito marcada pela imoralidade sexual e adultério. Quase que como comum entre o povo gentílico. Entre os hebreus acontecia vez em quando. Mas entre aqueles, os coríntios, os efésios, o povo de Tessalônica, esse povo, eles viviam num ambiente muito promíscuo. E esse povo se convertia, e eles viam muitas vezes a prática imoral, a imoralidade, o adultério como algo assim, que faz parte da vida. E nós percebemos todos os autores bíblicos do Novo Testamento dando grande ênfase a isso. Mas para nós, isso é importante? Muito, irmãos. Porque, queridos, hoje, isso continua visível, latente e cada vez mais normalizado por muitos. Agora, preste atenção, apenas lembrando você, tanto a fidelidade quanto a infidelidade, tanto a pureza quanto a impureza já ocorrem no âmbito dos pensamentos antes de se tornar um ato. Sabe qual é a questão? Deus vê. Deus sabe. Meu querido, nenhum crente, casado ou solteiro, deveria se preocupar com os olhos que podem ver, sendo que nós temos Deus como nosso principal auditório. Mas tanto a imoralidade quanto o adultério são parte das multifaces do pecado presentes no homem. Meus irmãos, não foi sem propósito que Deus escreveu na primeira tábua da lei, não, na segunda tábua da lei, não adulterarás, não cobiçarás. E é interessante que isso não se resume ao casamento, como Paulo escreveu em Efésios 5:3. Paulo disse assim, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza, que nós vamos ver domingo que vem, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a separados, como convém a santos. Meus amados irmãos, o que eu estou querendo enfatizar nessa mesma mentalidade do autor de Hebreus é que nós precisamos dar peso ao que Deus eleva. E nós precisamos abominar o que Deus abomina. Como, por exemplo, a prática homossexual. Tão divulgada, tão sustentada, tão defendida no nosso meio. Eu estava hoje pela manhã lendo uma notícia e daqui a pouco aparece lá, nós defendemos a causa LGBT, mais K, não sei mais, não sei o quê. Nós defendemos, eu saí na hora. Você vai comprar uma roupa, já aparece lá. Eu passei essa semana à frente de uma empresa multinacional. E estava lá o cartaz. Nós defendemos. Aí quando eu estou fazendo o meu devocional em Levítico, eu ouço assim. Não se deite com outro homem para ter relações com ele,
como se fosse mulher, para mim é abominação. Levítico 18, 22. Meus irmãos, o pecado afeta como vivemos o que Deus nos confiou. Mas ele não diminui a beleza e a pureza do que ele nos confiou. Isso significa, queridos, que Deus deseja que nós coloquemos o matrimônio num patamar tão elevado, porque o matrimônio aponta para o Criador. E eu preciso ser um pouco mais prático e claro. E fiquem tranquilos em relação às crianças. Deus me deu discernimento. Mas eu preciso mostrar para vocês que tudo isso tem a ver com um propósito muito claro exposto no Éden, por meio do ministério do engano, que usou apenas uma serpente como ferramenta da deturpação da verdade. Mas eu já falei para vocês, num desses domingos, que o principal objetivo de Satanás e dos homens que o seguem é tirar Deus como o referencial de todas as coisas. E quando o assunto está relacionado ao contexto familiar, o objetivo é tirar Deus como o referencial de criador de todas as coisas. Isso é muito mais sério. Eu já disse para os irmãos que quando na escola há uma grande ênfase, e eu fico triste quando eu vejo jovens querendo discutir, querendo aprender sobre criacionismo para poder discutir na escola sobre evolucionismo. Eu preciso aprender conceitos científicos para poder defender a verdade. Você precisa conhecer Gênesis. Você precisa crer em Deus como Criador de todas as coisas. O Deus que criou apenas 2 gêneros, macho e fêmea. Mas o grande objetivo, queridos, é remover Deus como referencial. E o que é triste, quando isso acontece no meio dos incrédulos, isso é normal. Agora, quando isso acontece na congregação dos santos, isso é inadmissível. Observem, eu só quero trazer para você essa observação, como o autor de Hebreus ele tem por objetivo sempre mostrar Deus como referencial. Quando ele escreve, por exemplo, no capítulo 12, versículo 28, que nós já lemos várias vezes, ele diz assim, que nós devemos andar de modo agradável ao Senhor, com reverência e santo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Ele aponta para Deus. Quando ele vai dizer agora no versículo 4 sobre o matrimônio, ele vai dizer assim, porque Deus julgará. Ele está apontando Deus como referencial. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos ver que nós como crentes, nós devemos nos contentar com o que nós ganhamos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso auxílio, o nosso sustento. Então o autor de Hebreus está o tempo todo apontando Deus como referencial. Deus é referencial de julgamento, Deus é referencial de temor, Deus é referencial de sustento. O que o mundo faz e o pecado faz é tire Deus como seu referencial. Homens e mulheres, tirem Deus como referencial na intimidade de vocês. Mas o Espírito Santo diz, considere como digno de honra o leito conjugal, sem mancha, sem mácula, puro. Porque Deus julgará os impuros, Deus julgará os adúlteros, Deus julgará. E queridos, eu disse que eu preciso mostrar para vocês de uma forma mais clara o que está acontecendo. Meus irmãos, para o mundo, a imoralidade no casamento é normal. Jovens, para o mundo, a imoralidade no casamento é normal. A imoralidade no leito conjugal, no momento de intimidade do casal, é normal. Isso para o mundo. Para o mundo, a imoralidade é tido como liberdade de expressão. Para o mundo, a imoralidade na vida do casal tem a ver com a busca por prazer.
configurações não tradicionais, mente aberta. Quando eu olho para Deus, Deus chama de imoralidade como confusão, abominação, pecado, rebeldia. E sempre Deus fala assim: porque eu sou o Senhor, eu sou separado, e vocês são separados. Nós vivemos, queridos, em um mundo em que as pessoas vivem, preste atenção nisso. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas vivem como se nunca haverão de prestar contas diante de um Deus justo. Eles vivem como se nunca um dia estarão perante o trono de Deus. Por isso que o autor de Hebreus, ele aponta para o juízo de Deus, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, mas a palavra dele é para os salvos, é para os crentes. Digno de honra dentre todos seja o matrimônio, mas também o leito sem mácula. Sabem por quê, queridos? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Agora nós precisamos nos lembrar que a impureza e o adultério são evidências, preste atenção, daqueles que experimentarão o juízo de Deus. Nós fomos libertos da ira de Deus, amém, irmãos? Nós somos libertos do juízo de Deus. O nosso Deus, ele não é mais nosso juiz, ele é Pai. Mas quando um crente, ele começa a viver e a ter posturas em direção à impureza e ao adultério, ele está se colocando numa posição em que estão todos aqueles que sofrerão o juízo de Deus. E eu preciso ler isso para você. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais sexualmente, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. No mesmo grupo de incrédulos, abomináveis, assassinos, feiticeiros, idólatras, estão os imorais. A questão é que os salvos foram libertos dessa realidade. Mas quando nós nos submetemos a essas práticas, nós estamos nos colocando num coral com todos aqueles que são hostis a Deus, que são rebeldes a Deus. Eu quero lembrar você de um momento muito belo na história da igreja, que foi aquele momento em que Jesus Cristo estava no barco com os discípulos. Vocês se lembram? Numa forte tempestade, eles estavam sofrendo, não é? E até hoje, no Mar da Galileia, tem uma região, tem um lugar ali no Mar da Galileia que até hoje embarcações modernas sofrem quando de repente surge um vento que eles não sabem explicar, que é uma corrente que vem do deserto e junta com a corrente do Mediterrâneo, mas ela é tão forte que aqueles que estão em navios modernos, eles ficam com medo. Provavelmente foi esse vento que tomou o barco dos discípulos. Jesus aparece na quarta vigília. Essa é uma experiência. A outra experiência, eles são tomados por uma tempestade, o barco vai naufragar. Tem outros barquinhos e outras pessoas que estão seguindo a Jesus. E quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. E eles falam assim: como que o senhor pode dormir? Tem gente que tem facilidade de dormir em momentos difíceis, né? Nada tira o sono do rapaz. Jesus estava dormindo. E eles acordam Jesus e falam: o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Jesus levanta. E Jesus olha para aquele vento, para aquela tempestade. Jesus só diz assim: mar, cale-se. Vento, pare. E de repente, eu acredito que a lua até apareceu. De tão calmo que ficou. Mas é interessante a reação deles, porque eles se deparam com o poder de Deus, mas a reação deles é de temor.
Eles ficaram atemorizados e eles disseram assim: quem é este? Mas a grande questão é que o vento e o mar são criações impessoais. Nós somos criação pessoal. E muitas vezes a voz de Deus diz: para. E nós não paramos. Para. E nós não paramos. Nós seguimos. Queridos, num outro momento, Pedro, ele acaba de pescar a noite inteira. Pedro, um homem experiente na pesca. E ele chega na praia. Jesus fala assim: homens, o que vocês pegaram? Ah, Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Então faça o seguinte: vá um pouco mais a largo, vá um pouco mais para a parte funda e lancem a rede do lado direito do barco. Você pode imaginar os pensamentos dos discípulos e de Pedro, principalmente, que era tão impetuoso. Mas Pedro disse assim: Senhor, tá bom, eu pesquei a noite inteira, sei o que eu faço, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando Pedro lança as redes, alguns acreditam que todos os peixes do mar da Galileia foram para a rede. Pedro se deparou com o poder de Deus. Mas sabe qual foi a reação dele? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando Deus manifesta o poder dele no Monte Sinai, a palavra de Deus diz assim: olha, eu manifestei o meu poder para que vocês me temam. E eu queria, meus irmãos, nesses últimos minutos que me restam, falar diretamente com você. E talvez você fale assim: pastor, já está falando. Mas é necessário ser mais pessoal. Meu irmão, toda imoralidade e adultério que nascem na mente é gerado no ventre da cobiça, quando você deseja algo que Deus não te deu. Não é seu. Nunca foi. E não será. E ele é gerado no ventre da cobiça, porque a cobiça, ela está no nosso coração. E ela vai dar luz. Tudo aquilo que é gerado no ventre da cobiça vai dar luz. E a luz, o que vai nascer é morte. É afastamento de Deus. Minha irmã, todo adultério é gerado no ventre da cobiça. Quando você deseja algo ou alguém que Deus não te deu. Preste atenção nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, a sensualidade tão pregada em nosso meio é uma isca para a cobiça que gera a imoralidade e adultério. Nós não podemos ser, irmãos, instrumentos para o tropeço de outros, na forma como nós nos vestimos e nos portamos. Não podemos nos colocar como iscas para a cobiça, muitas vezes dos nossos irmãos, das nossas irmãs, pais de filhos pequenos, pais de filhos jovens, porque na Bíblia não há adolescente. Fiquei feliz ontem, o pastor Wallace falou sobre isso. Eu falei assim: puxa, eu falo isso desde que eu nasci como pastor. Não há adolescência na Bíblia. Quem criou fases foi a psicologia. Existem momentos na maturação do homem. E é interessante porque a fase da adolescência ela é criada para explicar. Essa é a fase. A fase dos hormônios borbulhando. Como eu ouvi isso na igreja? Não tem um hormônio que não tenha sido criado por Deus e que não possa ser submisso ao Espírito Santo. Pais, nós vivemos dias maus.
Não vistam suas crianças como adultos. Esse é um conselho pastoral que eu dou para você. Não vistam suas crianças como adúlteros. Elas não são. Elas são crianças. Cada vez mais cedo, o mundo deseja sensualizar os nossos filhos. E você muitas vezes não percebe isso. Sempre pode ter um olhar de cobiça. Ainda mais no mundo que prega e vai pregar que a pedofilia é mais uma manifestação de amor. Não vista os seus filhos com roupas sensuais. Porque infelizmente os adultos usam roupas sensuais. Jovens, a imoralidade tão pregada hoje, e tão vivenciada em muitos contextos, não pode ser desprezada por você como algo que Deus não vai tratar. Os jovens precisam entender que a imoralidade que vocês estão contemplando e muitos praticando se manifestará, preste atenção, vai se manifestar na intimidade do seu casamento. O que você está consumindo hoje vai se manifestar na intimidade do seu casamento e vai desonrar exatamente essa exortação que Deus está fazendo com a igreja. O leito conjugal deve ser sem mácula. Eu estava caminhando, de vez em quando eu caminho por aqui. E tem um local aqui na região que tem uma construção abandonada. E você caminhando perto dessa construção durante o dia é uma coisa. E essa semana eu caminhei durante a noite. Não na construção, passei por ela. E eu estava orando, ouvindo a mensagem. E quando eu passei à noite, pela primeira vez, eu olhei no alto do prédio. Estava tudo escuro. E eu vi que tinha uma escada. Mas eu só vi que tinha uma escada porque tinha um grupo de jovens sentados ali com uma luz acesa. Eles estavam usando crack. Mas eles não estavam percebendo, ou estavam percebendo e não estavam ligando, que aquele feixe de luz que eles acenderam revelou onde eles estavam. A ponto de eu passar longe e eu olhar para cima e vi. Tinha mais ou menos 5 jovens e um feixe de luz. E eu falei assim, a luz, ela é eficiente no mínimo para revelar as nossas trevas. E é isso que o Senhor está fazendo em nós. E sabe qual é o privilégio que nós temos, nós que estamos em Cristo? Nós temos acesso à presença de Deus, que é luz. E nós temos comunhão com esse Deus, e nós temos paz com esse Deus. Por isso, queridos, nós não podemos viver como se ainda amássemos as trevas. Estar em Cristo é estar perdoado. Mas enquanto os homens são hostis a Deus, nós não podemos participar dessa mesma hostilidade, afronta, profanação ao que Deus criou para a glória dele. Deus criou o matrimônio para a glória dele. A intimidade do casal é para a glória de Deus. E o que torna algo santo, o que torna algo sagrado, é o toque de Deus. O lugar onde Moisés estava não era santo porque o lugar era santo, mas porque Deus tocou aquele lugar. Nós não somos santos porque nós somos bons em alguns comportamentos. Nós só somos santos porque nós recebemos o toque santificador do Senhor. Nós somos separados por Ele. E queridos, como disse o pastor Albert Muller,
no seu livro Desejo e Engano, ele disse assim que tudo que Deus criou é bom. E toda coisa boa feita por Deus tem um propósito intencional que, em última análise, revela a glória de Deus. Isso significa que nós precisamos, irmãos, nós precisamos fazer distinção entre o santo e o profano no íntimo. Na intimidade do casamento. Na intimidade da nossa mente, do nosso relacionamento com o Senhor. Isso é antes do casamento. Isso é antes. Por isso que os jovens precisam estar atentos, porque a imoralidade que eles estão contemplando hoje vai afetar a santidade no casamento amanhã. Por isso que vocês precisam parar hoje. E é interessante porque Deus poderia fazer-nos parar. Porque se a voz dele parou a tempestade e o vento, se ele quisesse, ele nos fazia parar. Mas nós não somos criações ou criação impessoal. Nós somos criação pessoal, próxima, íntima do Senhor. E Deus deseja que nós façamos por amor e obediência, entendendo que Ele é bom. E tudo que vem dele é bom. A santidade é boa. A imoralidade é o caos. O adultério, ele é o próprio significado da palavra. Ele adultera o original. E você precisa ficar atento, sabe por quê? Porque lá no seu ambiente de trabalho, você está recebendo propostas de imoralidade e adultério. E você não precisa ir longe. Você só precisa acessar os meios que você tem de comunicação. O seu coração está recebendo propostas todos os dias, para que você seja hostil ao seu Criador, na prática da imoralidade e na aceitação de propostas de adultério. Mas você não é como aqueles que não têm esperança. Meus irmãos, para nós terminarmos, você precisa ter convicção de que você recebeu o toque e a bênção do Senhor. Quando Deus deu a você não apenas a salvação, mas Deus deu a você a possibilidade de desejar um casamento, de ser casado. Para aqueles que já foram casados, a palavra que eu tenho para você é: se você está sozinho, coloque em ordem a sua vida. Quanto às propostas de imoralidade e adultério que você tem recebido, santifique-se. Agora, você que é casado, meu irmão e minha irmã, coloque em ordem o seu casamento. Quanto à presença da imoralidade sexual, no seu leito conjugal, na sua mente, porque o teu Deus, que é santo, que conhece o seu DNA, Ele vai fazer tudo o que só Ele pode fazer para torná-lo parecido com Ele, porque isso é o melhor para nós. Então, santifique-se, santifiquem-se, mas santifiquem-se na força do Senhor, não na força de vocês, na força do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ama. E olha, não fique achando que essa palavra ela é pesada. E não fique procurando quem será aqui dentre nós. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela age com um amor preventivo. A palavra de Deus, ela age com um amor corretivo. Mas sempre com amor. O Senhor nunca vai permitir que as suas ovelhas andem nos seus próprios caminhos. Isso não vai acontecer. Mesmo que você queira. Isso não vai acontecer. Deus vai trazer. E eu quero terminar com o livro que eu tenho feito, o meu devocional, que tem muito me santificado. Levítico 27, 8. Levíticos 20, versículo 7 e versículo 8.
Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que santifico vocês. Levítico 20, 7 e 8. Digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Amém, irmãos? Amém.